a gente nunca torce pra ter conflito, nunca torce pra nada disso, né? Exatamente. Mas uma coisa que eu falo pro pessoal é, a gente não controla o que tá acontecendo. Não. Então a gente não controla se os Estados Unidos entrou num conflito, se o Irã respondeu. A única coisa que a gente controla é, pô, a gente vai olhar, acompanhar o mercado, ver o que tá acontecendo, pensar nos desenrolares disso e comprar, né, as coisas pra nossa carteira. Que a única coisa que a gente controla é isso, né? Os aportes que a gente tá fazendo. Então, deixando a parte humana de lado, tal, o conflito, querendo ou não, trouxe uma volatilidade grande pro mercado que possibilita algumas compras específicas. Então, por esse lado, assim, olhando único e exclusivamente o lado do aporte, acaba até às vezes sendo interessante que o mercado fique volátil porque a gente consegue comprar. E aí isso, na verdade, é de vários assuntos, né? Não é só dos investimentos em termos de conflito, mas, pô, pode ser eleição, pode ser alguma política, pode ser algum imposto. Tudo isso que a gente não controla acaba trazendo volatilidade e acaba sendo interessante do ponto de vista da carteira. Claro que, pô, se eu fosse escolher, eu não queria que tivesse um conflito entre dois países e que os caras jogam bomba um no outro, né? Porque isso tem uma questão humana, né? Vamos colocar dessa forma. Mas, como eu não controlo isso, eu tô olhando muito mais do ponto de vista do que eu posso utilizar desse cenário para minha carteira. E aí, dito isso, né? Eu sempre falei, eu tava sendo muito vocal. O pessoal, logo no início do conflito, começou a usar muito o caixa de oportunidade assim para voltar a comprar as coisas na bolsa. Na hora já? Na hora. Porque lembra o que aconteceu um pouco antes do conflito, né? A bolsa tava subindo pra caramba, tinha um fluxo estrangeiro entrando, tava tudo all time high praticamente, um monte de ação que você não conseguia mais comprar porque não tinha mais margem de segurança pra comprar. E aí o pessoal nessa época tá fazendo caixa. Aí veio o conflito, trouxe um pouco de volatilidade e os caras, pô, agora chegou a hora. Agora é o E momento. começou a usar. Só que eu sempre falei assim, eu falei, cara, eu não acho que você deve usar o seu caixa de oportunidade ainda. Porque, beleza, trouxe uma volatilidade, trouxe uma correção, mas existe muito desenrolar ainda para esse conflito, na minha opinião, e é muita variável de incerteza. Então, quando a gente tá nessa variável de incerteza, você vai aportando de pouco em pouco, você não faz isso de uma vez só. Então, um erro, entre aspas, que eu vi, é logo no início da volatilidade, ou seja, da incerteza, nesse caso agora foi o conflito, o pessoal já usa o caixa como de uma vez só. É muito imediatismo. Então, eu sempre falo, a melhor coisa que o investidor pode fazer é ir comprando de pouquinho em pouquinho, fazendo os aportes de pouco em pouco. E aí, quando que usa o caixa? O pessoal me perguntou isso, né? Você tá usando seu caixa agora? Aí eu falei, não tô usando meu caixa agora, porque eu acho que ainda não caiu o suficiente pra isso acontecer. Ele vai ser usado à medida que a margem de segurança nas empresas aumentarem. Aí as margens de segurança aumentando na empresa, eu uso meu caixa. Por enquanto ainda não aconteceu. Talvez aconteça por conta da volatilidade desse conflito. Mas por enquanto ainda não. Então o que eu tô fazendo? Tô aportando naquilo que eu consigo aportar com o dinheiro normal, do mês a mês, né? Mas em termos de caixa de oportunidade, não. Aí falando um pouco da questão do conflito em si, só para o pessoal entender. Hoje em dia, a minha visão é essa. Dado tamanha incerteza que o mercado tá por conta desse conflito, as movimentações estão sendo diárias. Então é o que o cara vai fazer naquele determinado dia. A decisão do investimento dos traders, da movimentação global, tá sendo no dia. Então, pô, o Trump faz um tweet dizendo que o conflito praticamente tá encerrado. O que acontece com o mercado? Pô, sobe, petróleo cai pra caramba, como se tudo tivesse melhorado. Vem lá o dia seguinte, o Irã fala que não acabou e bombardeia um navio. O que acontece? Petróleo sobe tudo de novo, as bolsas caem, juros sobem no mundo inteiro, o dólar se fortalece. Então, isso é muito diário. Como não dá pra gente saber o que o Trump vai tweetar amanhã, ou o que o Irã pode fazer amanhã, ou se algum outro país vai entrar, é o que eu falo pros caras. Só acompanha o que tá acontecendo e vai comprando à medida que vai abrindo margem de segurança, de pouco em pouco. Só que se você for olhar, não tem tanta empresa hoje que tá barato pra comprar, Não. na minha opinião. Já subiu bastante, Já né? subiu. Todas, né? Tipo, teria que cair muito mais pra voltar a ser muito atrativo. Tudo bem que agora corrigiu um pouco, é verdade. Mas, cara, se você for olhar e falar assim, pô, tá tudo com oportunidade pra compra, na verdade a minoria tá. Eu nem acho que é uma poucas oportunidade. coisas que estão com oportunidade. Pouquíssimas coisas de oportunidade. Aí tinha gente falando assim, pô, eu vou comprar Petrobras agora, porque eu acho que vai subir muito mais. Falei, cara, eu não vou comprar Petrobras agora, porque eu não vou comprar Petrobras com petróleo a 100. Tudo bem, mas o petróleo pode ir pra 200. Eu falei, pode, mas quem é que sabe se isso vai acontecer? O petróleo pode voltar pra 60, pra 70. Então é uma questão de margem de segurança. É realmente ser bem racional nesse sentido. Então, mesmo com esse conflito, mesmo com essa volatilidade, não acho que as coisas ficaram baratas. Algumas coisas ficaram um pouquinho mais baratas, mas não tão baratas assim pra você falar, pô, essa aqui é uma oportunidade do século, agora a gente tem que voltar a comprar. Eu vou com calma, eu tô indo com calma. Só que é aquilo. Pode ser que fique muito mais barato daqui a pouco. Como é que vai ser esse desenrolar desse conflito? A gente não sabe.
O Trump falou, ó, olha que louco. O Trump falou que o conflito estava praticamente encerrado, que o Irã não tinha mais força aérea, não tinha mais marinha, não tinha mais nada. Aí saiu uma notícia hoje. Irã bombardeia navio, não sei o quê. O que acontece? O petróleo subiu, bateu mais de 100 hoje. Voltou pra cima de 100. Não sei quanto tá agora, né? Mas passou mais de 100. Ou seja, e as bolsas caíram pra caramba. Então, assim, um fala, o outro fala. Um fala, o outro fala. Quem que tá certo nisso? Vai acabar ou não vai? É difícil de dizer. Então não tem como prever. Por isso que eu acho que é muito perigoso, inclusive, pro cara que quer ficar fazendo trade agora. Eu acho muito perigoso o cara que quer fazer o trade agora. O melhor a fazer é, na verdade, você aproveitar a volatilidade pra comprar a posição. E não pra ficar tentando acertar o momento de vender, o momento de comprar. Essa é um pouco da opinião que eu tive hoje, uma discussão lá no grupo que eu tenho do Telegram com o pessoal que me acompanha, que tinha gente falando, cara, eu vou realizar lucro. Os outros, cara, eu não vou realizar. Não faz sentido realizar agora, faz sentido segurar. Então é sempre essa dualidade. Eu ainda acho que tá bem arriscado, porque a gente é muita incerteza, assim, sabe? Muita variável de incerteza. É diferente você fala pra mim assim, pô, Bruno, num cenário mais tranquilo, onde não tá acontecendo nada praticamente no mundo, ou onde a gente já sabe o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, questão Rússia e Ucrânia. A gente já sabe o que tá acontecendo. Sim. Não tem tanto mais incerteza, entendeu? Quanto tinha no começo. Hoje, Estados Unidos e Irã é uma incerteza gigantesca. Então, quando a gente tem mais certeza, talvez seja um pouco mais tranquilo de eu conseguir entender o que vai acontecer daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas. Hoje em dia eu não consigo. Hoje em dia eu tenho que olhar no dia a dia. Quem queria esperar que o Trump ia falar que a guerra ia acabar? Sendo que um dia antes, o petróleo tinha subido pra caramba ali, logo na abertura, lá no domingo. É muito louco isso. Então, como que eu tô olhando esse conflito? Com calma, olhando pra carteira e falando o seguinte. Durante a alta da bolsa, antes do conflito, eu fiz bastante caixa de oportunidade. Continuo fazendo ele hoje e tô atento pra, se essas quedas ficarem mais fortes e começar a abrir mais margem de segurança, aí eu vou usar esse caixa pra complementar meu aporte. Se não, a vida vai seguir normal. Eu vou continuar comprando de pouquinho em pouquinho, com o dinheiro do mês a mês, o dinheiro do aporte normal, e acabou. Entendeu? Então acho que é assim que o pessoal que tem essa visão mais previdenciária, que não tá muito, entre aspas, preocupado com querer entender a geopolítica da parada, sabe? Pra fazer o trade. Não tô querendo entender a geopolítica pra fazer o trade. Tô querendo entender só pra entender o cenário, o dia a dia. O que tá acontecendo. O que tá acontecendo. Então, é uma questão de estratégia mesmo. Não quer dizer que... E aí um erro que eu acho que o pessoal faz. Ah, Bruno, pô... Isso eu acho que é um erro, inclusive, da Luiz Barsi, por exemplo. O corte Qual aí. é o erro que a Luiz Barsi... Não é, Erro terrível, mas vai colocar. Ela mas comete um erro terrível. Por exemplo, às vezes eu vejo ela postando, e eu até entendo ela, mas eu vou explicar. Hoje é dia de fechar o home broker. Nem olhe pro home broker. Abra pouco o home broker. Só abra pra comprar e depois fecha. Eu sou contra isso. Eu acho que o cara que quer investir de forma previdenciária pro longo prazo, ele tem que ser um cara que acompanha o mercado no dia a dia. Você saber o que tá acontecendo mesmo. Por que uma coisa tá caindo, por que uma coisa tá subindo? Às vezes pode ser meio aleatório mesmo. Mas será que tem alguma coisa macro acontecendo que tá fazendo o mercado aí ficar pressionado? Por isso que eu criei lá o meu negócio no canal, o meu panorama. Porque aí eu abro aquilo lá e eu vejo como que estão as bolsas no mundo inteiro, como que tá o dólar, como que tá o petróleo. E aí eu consigo entender o porquê daquilo. E aí, entendendo o porquê, não é pra eu fazer trade. É pra eu falar assim, pô, nossa, tá caindo pra caramba agora. Isso é uma baita oportunidade pra eu usar meu caixa, uma baita oportunidade pra eu comprar um pouco mais forte uma empresa previdenciária lá pra frente. Entendeu? Então eu não concordo com a ideia de... Não, o investidor previdenciário não tem que olhar pro mercado no dia a dia, não tem que acompanhar as notícias. Não, mas eu acho que ela fala na questão, tipo assim... O cara ir lá, comprou, pro cara comprar e sair fora. Eu entendo ela falando isso, porque às vezes ela tá falando com um cara muito iniciante. Sim. Só que às vezes o cara muito, muito iniciante, depois ele coloca na cabeça dele, que é tipo, pô, eu não vou nunca precisar acompanhar o que tá acontecendo com o mercado. Eu acho que você tem que acompanhar pra saber o que tá acontecendo, porque é graças ao seu acompanhamento diário que você vai encontrar boas oportunidades de falar assim, cara, hoje é um dia de aportar forte nessa empresa que é muito boa. Entendeu? Porque se você não acompanha o dia a dia, às vezes você perde essas oportunidades, entendeu? E aí, por isso que eu gosto de fazer no meu canal também esses vídeos do dia a dia, de, pô, o que tá acontecendo hoje com o mercado? Qual que é o impacto nas empresas? O pessoal, às vezes o cara chega muito novo, não, pô, mas você tá fazendo trade? Eu falei, não, cara, eu não tô fazendo trade, eu não vendo nada. Eu só falo isso porque, cara, é graças a esse acompanhamento do dia a dia que eu consigo comprar bem as coisas. Consigo aproveitar um dia que às vezes as pessoas nem saberiam o que tá acontecendo, mas que é, por exemplo, sei lá, a bolsa corrige muito. Por uma questão macro mesmo. E aí eu vou lá e compro. Entendeu? Então eu acho que tem que acompanhar. O que eu não acho que o cara tem que fazer é ficar vidrado tentando acertar pra onde que vai o preço pra ele vender, pra fazer o trade. Aí eu concordo com o Luiz. Mas do ponto de vista de, pô, fechar home broker e o investidor previdenciário não precisar acompanhar o mercado, ignorar as notícias, como alguma, não é necessariamente só o Luiz, agora abrindo um pouco mais, mas algumas vertentes falam isso, né? Esquece de acompanhar a notícia.
no mercado, se você investe pro longo prazo. Eu acho que tem que acompanhar, porque é graças à notícia que a gente consegue comprar bem. É graças àquelas pequenas notícias que você aproveita a oportunidade exato. de ouro, né? E às vezes pode ser alguma notícia super sensacionalista mesmo. Banco do Brasil vai quebrar, sabe? Começa a cair umas coisas assim. Você não acompanha isso? Beleza. Às vezes você não vai pegar a oportunidade de comprar o Banco do Brasil muito bem, porque tá todo mundo falando muito mal que vai quebrar. E não vai quebrar. Entendeu? E às vezes tem muitas notícias que eu vou te dar um exemplo, gente. Uhum. Surgiu algum problema que o Banco do Brasil perdeu 1 milhão. Então, Banco do Brasil perde 1 milhão. Na realidade, aquele 1 milhão tanto faz pro Banco do Brasil, não vai mudar nada no Banco do Brasil. E a ação cai lá, às vezes R$2, R$3 da ação. Então, pô, oportunidade. O que 1 milhão vai mudar num banco desse tamanho, né? Aí você aproveita, tipo, fala, pô... E aí se você acompanha o mercado no dia a dia, você vai falar, opa, o Banco do Brasil tá caindo, sei lá, vamos chutar aqui, 5% por conta dessa notícia. Aí você olha e fala assim, bom, calma aí, eu estudo o Banco do Brasil, eu faço as minhas análises, isso aqui não faz nenhum sentido. Então eu vou aproveitar pra comprar hoje. O cara que não acompanha vai perder essa oportunidade, entende? Então é uma questão de você viés da oportunidade, eu falo isso. Então eu acho interessante assim. E aí, a mesma coisa do conflito, tem que acompanhar no dia a dia, sem tentar ficar prevendo o que vai acontecer, mas com esse viés, né? De ir comprando.